Boa noite, irmãos. Tudo bom? Como que vocês estão? As crianças, pode ir lá com a tia, está esperando lá na porta. E aí, como que vocês estão? Como que passaram a semana? Bem? Glória a Deus, que bênção. Tão bom louvar ao Senhor, né, irmãos? Eu não sei vocês aí, mas eu estou tremendo ainda. É muito bom quando nós entramos na presença de Deus. É tremendo quando nós sentimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa presença. Como o pastor mencionou, nós estamos numa série de mensagens. Só que, para nós iniciarmos, primeiro de tudo, o que é o fogo de Deus nas nossas vidas? Você já parou para se perguntar? Nós estamos indo para a quarta mensagem, e você já entendeu o que é o fogo? Amém? Tem gente assim, tem gente... quando essas máscaras saírem, eu gosto de ver as expressões de vocês. E eu quero mudar um pouco esse texto. Quero mudar um pouco essa Levítico 6:13. Eu queria que vocês visualizassem da seguinte maneira: e o Espírito Santo arderá continuamente sobre a minha vida, e não se apagará. Amém? Entenderam a mudança? Trocar o fogo pelo Espírito Santo e o altar pelas nossas vidas. A ideia principal de hoje é que no final, vocês vão para casa, entendendo o para que eu tenho que arder continuamente. Ou até melhor, eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo o porquê o Espírito Santo tem que arder na minha vida. Porque nós falamos fogo, e o fogo pode ser qualquer fogo. Se nós formos ali na cozinha agora, acender o fogão, vai sair fogo. Se o pastor for lá fazer um café, vai acontecer fogo lá na cozinha. Se o Titi, na sexta-feira, a Ieda perguntou assim, e como faz fogo? Ele falou assim, não sei quem estava ouviu, ele estava bem aqui na frente, ele falou assim, bate as duas pedrinhas. Existem diversas maneiras de fazer fogo, mas existe um fogo na nossa vida que somente Deus faz. E é esse fogo que nós temos que arder continuamente. E aí eu queria perguntar algo para vocês. É possível apagar um fogo? É possível? Sim. Me ajuda aí, irmãos. Sim ou não? Sim. Eu gosto de ministrar, mas eu gosto de vocês participarem comigo. Amém? Nós estamos na casa de Deus e aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então, existe maneiras de apagar o fogo. E aí eu vou apertar um pouquinho. Existia uma maneira de apagar o fogo lá no tabernáculo? Olhando o texto de Levítico? Sim ou não? Não existia maneira? Certeza. Se eu pegasse, imaginando que, aqui onde nós colocamos a oferta, seria a arca. Se eu chegar e abafar, o fogo apagava ou não? Ele apagava, irmãos. E esse episódio aconteceu, porque os dois filhos de Arão foram acender o fogo, foram acender o altar com um fogo estranho, e nós sabemos o resultado. E aí eu vou apertar um pouquinho mais, amém? O fogo de Deus que há nas nossas vidas, pode ser apagado? Abre comigo em 2 Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, se você for lá no finalzinho e vir voltando, é melhor. Os smartphones aí é bem mais fácil, né, Deus? Já abre a lista e... Ele é bem curtinho, ele é difícil de achar. Eu estou com a Bíblia nova que eu ganhei da minha queridíssima esposa, de presente de aniversário, e as páginas estão todas grudadas. As que eu estou ouvindo, lendo, nós estamos fazendo a leitura
anual da Bíblia, então eu estou descolando as páginas aos poucos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Enquanto vocês vão achando aí, é para estar escrito assim: não apagueis o Espírito. Outras versões vai estar escrito: não apagueis o Espírito Santo. Outras versões vão estar escrito: não extingais o Espírito. Existem várias traduções, só que o que eu quero que vocês entendam, Paulo aqui está falando que não apagueis o Espírito. Então, o Espírito, lembrando que o Espírito Santo, nós mudamos a figura para o fogo, ele pode ser apagado. Sabe como que nós apagamos uma amizade? Quando nós deixamos de conversar. Quando nós deixamos de ter um relacionamento com aquela pessoa. Para aí um segundo, pensa na primeira pessoa que você parou de ter amizade com ela. Ou você deixou de falar, ou ela deixou de falar. Alguém ou algo aconteceu, ou simplesmente vocês já trabalharam em um lugar, você tinha uma baita amizade, quando você saiu, teve aquele aperto no coração. O último serviço eu trabalhei por 3 anos e alguma coisa. Quando você sai, você não está preocupado em arrumar outro serviço. Você sente saudade das pessoas que ficaram. E o Espírito Santo, ele é a mesma maneira. Quando nós entendemos que o Espírito Santo não é mais somente um poder, mas que ele é uma pessoa, nós entendemos que nós podemos apagá-lo. Outras versões vai falar assim: não abafeis o Espírito Santo. Uma das maneiras para você apagar um fogo, quando a panela de óleo está pegando fogo lá, quem já passou por esse episódio, você molha o pano, né? Você não joga água dentro, irmãos. Você molha um pano na pia, corre lá e abafa. E quantas as vezes as circunstâncias, o dia a dia, a correria, as coisas da nossa vida, vamos colocando pano em cima da presença do Espírito Santo. E aí o que Levítico nos ensina, o fogo arderá continuamente, pode ser apagado. Nós vemos que Paulo ele enfatiza isso. É uma ordenância. Ele não está falando, por acaso. Não, ele fala, não apagueis o Espírito. E então Paulo ele deixa bem claro que é possível ele ser apagado. E quando nós olhamos para o livro de Levítico, que é a nossa temática, nós vemos outra ordenância. E no decorrer do capítulo 6, se eu não me engano, é de 3 a 5 vezes que aparece que o fogo tem que arder continuamente. Que o fogo tem que arder continuamente. E aí nós entendemos, o Luciano Subirá fala algo muito interessante, que o Velho Testamento é uma ilustração do Novo, e o Novo explica o Velho. Nós vemos que Deus ele está falando, não apagueis o Espírito, não apagueis o fogo, lá em Levítico. Se nós fizermos uma analogia e compararmos os dois textos, a mesma ordenança que Deus deu, Paulo está nos instruindo hoje. A mudança é aquilo que nós fizemos no começo. Trocamos o fogo pelo Espírito Santo e o altar pelas nossas vidas. Aí você vai falar assim, Jansen, mas como assim? É possível apagar o Espírito Santo? Algum tempo atrás você ministrou que o Espírito Santo é o poder de Deus nas nossas vidas, que Ele criou os céus e terra, que Ele deu a vida a Jesus, que o Espírito Santo é o poder de Deus que opera em nós. Como nós temos essa capacidade de apagar, de abafar esse fogo que há em nós? Como que pode isso? E aí eu quero entender algumas coisas com vocês.
o Espírito Santo, nós entendemos que ele é uma pessoa. E a Bíblia fala que ele se entristece. A Bíblia nos instrui algumas coisas acerca do Espírito Santo. A Bíblia nos instrui em algumas coisas. E todos nós temos o Espírito Santo, amém? Você crê nisso? Que todos nós temos. Só que aí eu quero perguntar para vocês: vocês são cheios do Espírito Santo? Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio é outra. Se eu pegar este copo, ele está cheio? Não. Ele tem água dentro, certo? Mas ele não está cheio. Nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Mas você já recebeu o batismo com fogo? Quando nós olhamos João declarando que Jesus viria e nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Algumas linhas de teologia vai dizer que este fogo é o fogo lá que separa o homem quando tiver todo o julgamento que vai ser lançado no fogo. Mas outras linhas de pensamento falam que o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós reconhecemos quem Cristo é, nós recebemos o selo do Espírito Santo. E depois vem uma outra parte, vem o fogo. Se você olhar o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, e Efésios 3, você vai ver 2 versículos falando que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós recebemos um selo. Outras versões vão falar, nós recebemos uma marca do Espírito Santo. Então, todos nós que aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E ontem eu comentando com a Bia, eu falei, Bia, eu preciso explicar isso para a igreja. E eu gosto de usar exemplos simples. Você já tirou o passaporte? Acho que algumas pessoas aqui já. E o mesmo dia que você tira o passaporte, você viaja, Clauderson? O mesmo dia. Você recebe o carimbo ali? Não. Demora um pouco? Sim. Tem todo um trâmite, certo? E aí imagina uma coisa. Você recebeu o carimbo do Espírito Santo, mas às vezes você ainda não recebeu o batismo com fogo. Você tem o Espírito Santo, mas ainda você não está cheio. Você tem o carimbo no seu passaporte, mas ainda você não viajou. Você não pegou o avião, você não decorou, você não foi para a Europa, lá passear em Barcelona, Madrid. Só a Maria vai, amém Maria. Se for, leva eu e a Bia, tá? Amém? Eu não sei, irmão, vocês parecem que não... Eu falo para vocês, participem. Aqui, irmãos, Deus. Aquilo que alguém profetizar, por mais que você não acredite, você declarar amém. Na hora que a gente vê a Maria na Europa lá, vocês vão lembrar de hoje. E aí vocês vão começar a participar do culto. Irmãos, o amém quer dizer assim seja. Eu vou para a Europa, eu não sei vocês. Se vocês quiserem ir, amém, amém, amém. Eu declaro sobre a sua vida as bênçãos, que você vai viajar muito, amém, amém. Então existe aqui 2 linhas. Nós temos o selo, mas nós temos que procurar ser batizados, ser cheios. E aí nós vamos ver, em João 20, se você quiser abrir, tem um episódio muito legal. Eu não quero ler muito textos, que ainda eu quero fazer alguma coisa com vocês no final aí. No Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 22, aliás, Jesus, ele ressuscita, ele aparece lá por alguns dias aos discípulos, e no versículo 22 vai dizer assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito. Então Jesus aparece, sopra,
Jesus, todo-poderoso, Criador de tudo, tudo existe e subsiste por Ele, sopra o Espírito Santo. Só que se você continuar lendo, você vai ver que não teve muita mudança. Teve algo, uau! Recebeu ali, transformou. Você vai ver Tomé ali, deixa eu ver se é Jesus. Né? Você vai ver algumas coisas, vai ver os discípulos escondidos, ali, com medo de todos os acontecimentos. E aí quando você pula lá para Atos 2, lá no versículo 4, vai dizer que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Então nós vemos que os discípulos reconheceram a Jesus. Jesus soprou o Espírito, mas ainda eles não estavam cheios. Porque a partir de Atos 2, a igreja começa a deslanchar. As coisas começam a acontecer. Pedro, ele prega, ele fala sobre o arrependimento, e as pessoas se convertem. Ele chega lá na escada, lá subindo, indo para o templo, não sei aonde exatamente ele estava ali. O homem pede uma esmola, ele fala, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tem o Espírito Santo agora na vida dele. Ele pega na mão daquele homem, e aquele homem começa a andar. As coisas começam a acontecer de uma maneira sobrenatural. O fogo que antes os discípulos tinham, imagina comigo, eles tinham só um isqueirinho. Você acende o isqueiro, se apagar todas as luzes aqui, e acender o isqueiro vai clarear somente aqui. Mas quando nós acendemos uma fogueira, dependendo da proporção e do tamanho, se nós tivéssemos uma fogueira desse tamanho aqui dentro, estaria tudo claro, não precisaria de luz. E aqueles discípulos aí, depois de Atos 2, eles começam a ser cheios, a ser cheios. E aí quando você olha, é os mesmos discípulos o qual Jesus soprou. Em João 20, 22, eles receberam o selo. E aqui eles receberam o fogo. Eles receberam o fogo do Espírito. Eles começaram a queimar. Eles começaram a queimar. E quando nós aceitamos a Jesus e somos batizados, nós temos um encontro, nós recebemos o Espírito. Mas aí, como é dois eventos distintos, lá em Atos 10, capítulo 45, vai falar aqui, que Paulo ele estava ministrando, e as pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo. O fogo começou a arder, e elas começaram a falar em línguas. Elas começaram a falar. E aí, nós vemos que, depois disso, eles foram batizados com águas. Nossa, mas pode ser ao contrário? Pode ser ao contrário, irmãos. Pode ser ao contrário. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos com Deus? O que eu tenho aprendido nas minhas experiências, eu estou buscando o Espírito Santo de uma maneira extraordinária, irmãos. E uma coisa que eu aprendi, que nós não colocamos Deus numa caixinha. Quando o Espírito Santo quer, ele vem, no livro de Atos fala que ele vem como vento impetuoso, ele sopra. E não há forças humanas quando o Espírito Santo quer agir. Não há nada que impeça. Nós conversamos, nós compartilhamos alguns vídeos que pessoas entravam em certos lugares sem membros. E o braço crescia e a perna crescia visualmente. Nós vemos pessoas entrando em congregações e ficando 3, 4, 5 dias na presença do Senhor. Quando o Espírito Santo quer avivar uma pessoa, não há coração que aguente. Você vai ver lá no livro de Isaías que Deus ele troca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Porque em pedra não pega fogo, irmãos. Pedra ela não pega fogo, ela pode até aquecer. Mas um coração de carne, ele inflama, ele clama, ele chama pelo Espírito Santo. E aí nós vemos que, em outro episódio, Paulo, na sua conversão, quando você vê Atos 9,
Paulo, ele está lá orando, ele está lá jejuando, ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego por alguns dias, e Deus manda o profeta lá, o profeta vai tremendo, não, eu conheço quem é Paulo, não me mande, e Deus fala, vai, porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. Paulo, ele reconhece, mas ele ainda não era cheio, e quando aquele homem chega, a Bíblia fala que aquele homem impõe as mãos sobre Paulo, e ele recebe o Espírito Santo, e ele é cheio do Espírito Santo, e depois disso, ele é batizado. Nós vemos que todos esses eventos, e se nós formos lendo o livro de Atos, nós vamos ver Filipe fazendo isso. Filipe começa a ministrar, começa a pregar, e as pessoas começam a ser cheias. Aí você vai falar assim, Jansen, mas qual que é a diferença de ser cheio e ser batizado? E há uma diferença, irmãos, porque nós entendemos que quando nós recebemos o selo, e quando nós somos cheios, a Bíblia vai mostrar 9 características. Eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios 12. E por que eu posso afirmar que essas pessoas elas receberam um batismo com o Espírito Santo? Que elas receberam um batismo com fogo? Porque existe evidências. Amém? Repete comigo, evidências. Evidências. Quando você é cheio do Espírito Santo, ou quando você começa a ser cheio do Espírito Santo, algumas coisas têm que acontecer na sua vida. Algumas coisas têm que se manifestar, vamos dizer assim. Algumas coisas têm que se mostrar na sua vida. E lá em 1 Coríntios 12, deixa eu achar aqui também. A partir do versículo 1 vai dizer assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Ou seja, ele está declarando assim, eu não quero que vocês desconheçam, que vocês não tenham informação sobre isso. Eu quero que seja algo conhecido. Versículo 2, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que vocês entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma, anata-me Jesus, ou seja amaldiçoado Jesus, ou que negue a Jesus. O Espírito Santo não deixa você negar a Jesus. Amém? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. A palavra de Deus fala que o Espírito veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta eu criar um clima, criar um ambiente e fazer um apelo a vocês, a novos convertidos, se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo naquele local, se o Espírito Santo estiver abafado. Porque quem convence não é aquilo que eu estou dizendo. O que vai convencer o seu coração hoje que você precisa arder continuamente não sou eu, não é o pastor, é o Espírito Santo que você já foi selado. Ele já está dentro de você. Ele só precisa começar a fluir. Você só precisa começar a se encher do Espírito Santo. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 6. E se há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. Olha o 7, irmãos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ou seja, a manifestação do Espírito tem que acontecer. Se você está cheio do Espírito Santo, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. Versículo 8.
Porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra de sabedoria. Esse é a primeira manifestação do Espírito Santo em nós. Você já conversou com alguém sábio? Você já teve essa oportunidade? Aí a pessoa entende das coisas de Deus, às vezes a pessoa entende de alguma coisa no serviço, é aquela pessoa que no meio de uma confusão ela é sábia, é aquela pessoa que no meio de uma briga, de uma discussão, ela é sábia, ela mantém a postura, né, Pedrão? O Vanderlei, quando ele fecha o olhinho, que ele está dando risada, ele fala que ele é o Pedrão, mas ele está sendo sábio, porque ele tem o Espírito Santo na vida dele. E essa sabedoria é um fruto do Espírito. Segundo fruto, e outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vocês já viram o pastor ministrando? Você já viu outros grandes homens de Deus também ministrando? Pega a Bíblia, ele fala os versículos, o cara deslancha na palavra. Isso é um dom. Não é dele. Como eu falei na outra ministração, isso aqui, sem o Espírito Santo, é somente um livro de autoajuda. É um manual. Só que com o Espírito Santo eu costumo dizer que é um manual de vida prática. Você tem todos os problemas, você tem todas as situações de vida escritas na Bíblia. Só que o Espírito Santo tem que estar falando, filho, é isso aqui, ó. Jesus deixou isso aqui para você. Jesus quer que você siga dessa maneira. Terceiro, a um é dado o mesmo Espírito, a fé. A fé. Estava conversando ontem com a Bia e a gente entrou nessa questão de fé. Como que eu sei que eu tenho fé? Estou desafiando o Cláudio a fazer umas coisas doidas aí, que nós vamos ver se nós temos fé. Irmãos, você já sentiu aquela vontade de orar por alguém? Você vê a pessoa... Olha, você quer ver uma coisa horrível, não sei para vocês, é andar no centro de Campinas. Você vê aquelas pessoas paralíticos, você vê aquelas pessoas cegas. Irmãos, aquilo dá... Uma hora eu vou pegar um sabadão e vou lá orar para aquele povo. Para ver se eu tenho essa fé, irmãos. Sabe, aquilo queima, você fala assim, o irmão conta para você uma dificuldade que ele está tendo, você fala assim, irmão, eu quero orar por você. Isso é ter fé. Isso é uma manifestação dos dons do Espírito Santo. Isso é uma manifestação do dom na sua vida. Isso quer dizer que a chama está começando a queimar. Amém? E outro Espírito, dons de cura. Aliás, o mesmo Espírito, há outros dom de cura. Quem gostaria de ter o dom de cura? Eu não gostaria, eu quero ter o dom de cura. Eu quero, é um dos dons que eu busco todos os dias na minha vida. Não para aparecer, não para fazer show, não para sair por aí. Mas irmãos, você imagina uma pessoa paralítica desde nascença e você ter a oportunidade de falar, o Senhor Jesus quer curar a sua vida, levanta e anda. Pode ser o incrédulo que for, pode ser a religião que for, a pessoa vai virar para você e vai falar assim, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer o Espírito Santo que há na sua vida. Eu quero um pouquinho desse poder que há em você. Irmãos, isso é promessa. Só que nós temos que estar queimando, nós temos que ser cheios para esse dom manifestar. Há outro, operação de milagres. E aí eu falei, conversando com a Bia ontem, beleza. Existe o dom de cura, existe o dom de milagre. Quer um exemplo? Alguém já orou por dor de cabeça? Não? Eu já cheguei, irmãos, no meio do culto,
Foi uma semana de chuva, eu só tinha moto e tomava chuva, ia para a igreja de guarda-chuva, chegava todo molhado, que o guarda-chuva protege a cabeça e o resto não. E ninguém morava perto para dar uma carona. Não tinha celular na época para ficar ligando. Vem me buscar, ou dá uma carona. E um dia, a semana, a garganta foi embora. E eu cheguei na igreja, sabe quando a luz te incomoda? É difícil eu ter dor de cabeça, mas quando eu tenho que deitar, dormir, não tomo nada, e passa. E aí eu cheguei, eu fiz duas coisas, eu coloquei a mão sobre a minha cabeça e falei, Deus, eu vim até aqui. E eu vou embora curado. Eu vou sair daqui com a garganta boa, eu vou cantar os 5 louvores, eu vou ministrar, eu vou cantar no final se o pastor pedir, e amanhã eu vou estar com a minha voz boa. Coloquei a mão sobre a minha cabeça. Irmãos, eu comecei o primeiro louvor daquele jeito, a inteligência, botei para as meninas entoar o primeiro, e fui ali acompanhando, no segundo era dividido, elas começavam, eu fazia uma parte, no terceiro louvor eu estava já cantando normalmente. Acho que na hora que o pastor começou a orar para ministrar a palavra, eu coloquei a mão sobre a minha cabeça de novo, porque ainda estava doendo, e eu sarei da dor de cabeça. Irmãos, a cura é real. Eu já vi pessoas chegarem com ferida aberta, tirar a faixa, e uma pessoa orar, enfaixar aquela irmã, a senhora ir embora, depois ela chegar na casa, bater desesperada, desenfaixando o negócio no meio da rua, porque a perna estava seca à tarde. Irmãos, isso é dom do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, algo tem que acontecer. E aí nós vemos, eu falei, Bia, como que eu exemplifico milagre e cura? A cura é coisas assim. Agora o milagre é quando você chega, eu já orei, irmãos, e aconteceu isso no dia que a gente fez o Shalom Day. Para quem estava lá, você pode dizer que não. Choveu em todo o redor lá, mas não choveu no sítio. Fez sol, irmãos, e nós oramos. Isso é operação de milagre, é coisa extraordinária. Não sei se vocês sabem, mas existe uma falha cronológica no nosso tempo, que quando o profeta orou e a terra parou, sol fica deste lado, lua deste lado, a terra parou, ou o universo parou, eu não sei o que aconteceu. Mas existe uma falha no tempo que o cientista ainda não consegue explicar. Mas eu consigo. Foi uma operação de milagre. Foi Deus agindo. E é o mesmo Espírito. Amém? Vamos lá, 10. Foi a operação de milagre. E ele continua. A um é dado a variedade, aliás, operação de milagre. A outro, a profecia. A profecia, irmãos, é real. Amém? A outro, discernimento de espíritos. E a um é dada a variedade de línguas. E a outro, a capacidade de interpretá-la. Por que eu afirmei que aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo? Porque o versículo fala que elas foram cheias e começaram a falar em outras línguas. Esta é uma evidência que você foi batizado com o Espírito Santo. Essa é uma evidência. Essa é a mais conhecida. Mas nós vemos aqui uma listagem de 9. E quando nós olhamos o livro de Gálatas, aí você vai falar, Jansen, tem que somente os dons, é somente os dons que manifesta. Quando você olha lá o livro de Gálatas, e já foi falado algumas mensagens atrás, sobre o fruto do Espírito. Algumas pessoas podem não ainda ter manifestado esses dons, mas ela já começa a manifestar os frutos. Ela começa a ter a mansidão, ela começa a ter a bondade, e todos os outros, e por incrível que pareça, são 9 também.
Existe um segredo aí nesse número 9 em relação ao Espírito Santo. Amém? E se você continuar lendo aqui, do versículo 11 em diante, 12, você vai ver que, e é onde eu quero chegar, o para que eu ter tudo isso na minha vida? Para que eu tenho que ter essas manifestações? Para que eu tenho que ser cheio? O primeiro e um dos motivos, o primeiro deles é a unidade da igreja. Porque quando você vai lendo aqui, e nós fomos acompanhando, a um foi dado, a outro foi dado, a outro foi dado. E ele enfatiza que o Espírito Santo é o mesmo, só que cada um vai agir de uma maneira. E para que isso? Para que haja unidade no corpo de Cristo. O Espírito Santo é o que liga nós ao cabeça. O Espírito Santo é o que flui, no corpo de Cristo. É o que dá a liga, é o que faz eu complementar. Vai manifestar um dom na minha vida que talvez não seja o mesmo do pastor, mas o dele vai completar aquilo. Porque, como eu falei, eu posso ter manifestado o dom de cura. Eu ministro a cura e o pastor vem e ministra a palavra e o Espírito Santo age e pessoas são libertas. Pessoas são salvas. Cada um de nós, olha para a pessoa que está do seu lado hoje, você depende desse irmão. Você depende dele estar queimando. Você depende de cada um queimar um pouquinho. Nós dependemos um dos outros. Não existe um cabeça e o corpo só pé. Existe? Não. Tira todo o seu aparelho auditivo. Nós temos os menores ossos do corpo humano no nosso aparelho auditivo. Tira eles para você ver. O que acontece? Você desequilibra. Dá labirintite. O corpo, por mais que você ache, eu não sei o que você pensa de você. Por menor que você ache que você seja no corpo de Cristo, você tem um Espírito Santo. E você é algo precioso nesse corpo. Ah, mas eu não exerço nenhuma função. Eu não canto, eu não fico na recepção, eu não fico na mídia, não importa. Em algum momento vai manifestar esses dons na sua vida e você vai trazer bênção para mim. Você vai trazer bênção para quem está do seu lado. Você vai trazer bênção lá na sua casa. E quando nós entendemos a importância desses dons, não adianta o altar estar limpinho, não adianta nós estarmos cheios de lenha, se não tiver o fogo. Adianta a churrasqueira, Vanderlei? Só com carvão? Não adianta. Precisa do fogo. Algo precisa queimar. E para nós ser cheios, eu te convido a não perder as próximas ministrações. Nós vamos ver como. O pastor deu uma pincelada hoje, porque ele queria falar do jejum, e essa é uma ferramenta. E quando você junta jejum com oração, irmãos, acontece algo que você não faz ideia. Como você fica sensível ao Espírito Santo. Tira um tempo para jejuar, tira um tempo para orar, tira um tempo para conversar, o Espírito Santo começa a queimar em minha vida. Dê lugar ao Espírito Santo. E para nós encerrarmos, Flavinho, se quiser ir preparando, eu gostaria que você se colocasse de pé. E olhando lá Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito Santo. E o Espírito Santo arderá continuamente
sobre a minha vida e não se apagará. Decore essa frase, irmãos. Decore e mude. Mude, o Espírito Santo é o fogo que há dentro de você. Eu não vou orar por enquanto. Nós vamos colocar uma música. E eu gostaria que você se entregasse. Você vai ter aproximadamente 10, 12 minutos. Para que se a chama está apagada, ela se venha reavivar. Paulo ele chega a Timóteo e fala: reaviva os dons. E quando você olha essa palavra dons, ela significa carisma. E quando você vê essa palavra reavivar, no original ela vem de reacender, ela vem de dar uma reignição, se você olhar vindo lá do original, do grego. Que nessa noite, se você já tem lenha, peça para que o Espírito Santo queime, amém? Pode soltar a música.